Ei, se liga, episódio 69 da série Enfim, o Fim. Estamos na análise do conteúdo das 7 trombetas. Em específico, estamos desenvolvendo o estudo sobre a 5ª trombeta. E olha, eu preciso perguntar para você se você já ouviu falar do Império Bizantino. Pastor, o que era o Império Bizantino? Nada mais, nada menos que o Império Romano, todavia do lado oriental. Exatamente. O Império Romano Ocidental tinha como capital Roma. O Império Romano Oriental tinha como capital Bizâncio. Por isso, Império Bizantino. No ano 330 depois de Cristo, Constantino mudou o nome para Constantinopla. Constantinopla passou a ser a capital do Império Bizantino, na verdade, Império Romano Oriental. Atualmente, é a cidade de Istambul, capital da Turquia. O que acontece foi que o Império Bizantino, o Império Romano Oriental, sobreviveu 1000 anos após a queda do Império Romano Ocidental. Quando Roma caiu no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, sobreviveu 1000 anos após. E olha, só foi ruir em 1453 com os ataques do exército do islamismo. E por falar em islamismo, temos que dedicar um tempo para compreender essa gigantesca religião que se originou no ano 612 depois de Cristo, quando Maomé começou a crer que Deus estava lhe concedendo visões. Todo adorador do Islã, todo integrante do islamismo é o indivíduo que crê em Maomé como seu profeta. Este, por sua vez, no ano 612, eu repito, começou a alegar receber visões vindas da parte de Deus. Por esta época, Maomé ele era um comerciante que vivia na cidade de Meca. A cidade de Meca, por sua vez, localizada na Arábia. E olha, quais são as convicções principais do islamismo? Anota aí se preciso for. Em primeiro lugar, a crença de que existe um só Deus, uma religião monoteísta. Alá é a forma hebraica dos nomes de Deus da Bíblia hebraica. Identificou-se como sendo o mesmo Deus adorado por Abraão, pelos judeus e também por Jesus Cristo. Então, o Deus que os cristãos e os judeus caracterizam como sendo o Deus verdadeiro, eles o chamam de Alá, que é a forma arábica de identificar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A segunda crença fundamental é que há uma recomendação que seus seguidores abandonem a idolatria. O pessoal que faz parte do islamismo, eles não são adeptos à idolatria, ok? A terceira coisa que precisa ser citada é que eles creem que assim como Deus teve muitos profetas, Abraão, Jesus, Noé, Maomé foi o último destes profetas, segundo os adoradores do islamismo. Maomé, o último profeta de Alá. Uma outra crença fundamental é que eles precisam fazer 5 orações por dia. E a prece, tal como Maomé queria, é exatamente a seguinte: não há Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Eles oram isso daí 5 vezes por dia. As regras após a morte de Maomé foram todas compiladas em um livro chamado de Corão. Este livro significa livro de leitura que deve ser citado de memória. Corão. Islã significa inteiramente submetido, no caso, a Alá.
inteiramente submetido a Alá. Este é o significado de Islã. Uma crença fundamental deles diz que no último dia, assim anuncia o Corão, Deus ressuscitará os mortos e reunirá todas as pessoas para um julgamento final. Os ímpios, segundo o Corão, vão para o inferno, onde beberão sangue e água fervente e queimarão em agonia por toda a eternidade. Ok? Os justos serão convidados para irem ao céu, onde se banquetearão em companhia de formosas virgens. Assim anuncia o Corão em sua crença fundamental. Um outro ponto que merece destaque é que eles creem no jihad. O que é o jihad? É a guerra santa. Quem participar vai encontrar prazeres maiores ainda entre os salvos. Os salvos terão esses prazeres citados, o banquete, só que quem participar da Guerra Santa terá, então, prazeres ainda maiores e melhores, porque lutaram, porque Alá ama os que lutam por sua causa, e este é o supremo triunfo, lutar pela causa de Alá. Uma outra crença diz que se eles abandonarem a religião, tornando-se judeus ou cristãos, o Corão recomenda capturá-los e matá-los. O indivíduo que abandona, tornando-se judeu ou tornando-se cristão, abandona o Alá, abandona o Islã, eles precisam ser capturados e precisam serem mortos. Agora, só uma observação para que o preconceito não fique no ar. Maomé nunca forçou os judeus e cristãos a escolherem entre Alá e a espada. Maomé admirava os judeus e cristãos, considerando que eram, tanto quanto ele, adoradores de Alá, o Deus verdadeiro de Abraão e de Jesus, e pelo fato de eles crerem no Antigo Testamento, Maomé os respeitava como povo do livro. A moderna hostilidade árabe contra os judeus apoia-se no antissemitismo nazista e no militarismo de Israel. Nós vamos estar desenvolvendo nos próximos vídeos uma análise mais detalhada do desenvolvimento do islamismo, porque, segundo o próprio Lutero, há uma defesa na direção de que a quinta trombeta está intimamente vinculada ao desenvolvimento do islamismo, e nós vamos estar analisando isso nos próximos vídeos.